Olá, tudo bem? Bem-vindo aí ao nosso primeiro vídeo semanal, onde cada dia a gente vai falar sobre um dos assuntos. Hoje é um assunto importantíssimo, que é a objeção, onde muitos dos vendedores perdem o time de fazer o fechamento ou tem medo do não do cliente e por vezes acaba perdendo a venda nesse contato, né? Tendo que fazer uma retomada toda enorme, que a gente vai falar desse processo também nesse vídeo. É preciso entender que a objeção ela faz parte da venda. Ela vai acontecer em algum momento. Se o cliente não te deu uma objeção, não falou um não em algum momento, é porque tu não vendeu. Ele escolheu o produto, tu foi lá, tirou a nota e passou no caixa para vender. Num cenário de vendas onde tu tem que argumentar, envolver teu cliente, em algum momento ele vai dar uma negativa, ele vai te falar um não. Só que muitas vezes esse não que ele está dando é simplesmente uma defesa que ele tem. É aquele primeiro não no susto. Não, é o mesmo não da entrada da porta ou de uma ligação onde o cliente, não, só tô querendo tirar uma dúvida. Ou se não, ele está entrando na porta e ele diz, cara, só tô dando uma olhada, não precisa nem me ajudar. Esse é aquele primeiro não, é aquela primeira resistência que ele tem no primeiro momento. Esse é o mesmo não que ele vai dar logo na objeção, logo no momento da objeção que a gente for tentar contornar. Essa objeção ela geralmente vem depois da demonstração ou durante a demonstração de algum produto ou de algum serviço. É importante então o vendedor, nós como vendedores, entendermos que ele vai acontecer e eu tenho que estar preparado para quando ele acontecer. Das maiores perdas de vendas nesse cenário, né, dentro da objeção, é quando o cliente desiste, é quando o vendedor desiste do cliente. O cliente, digamos que está acontecendo um atendimento e ele está olhando um produto e ele diz, cara, mas não era bem isso que eu queria. E o vendedor automaticamente diz, então tá, se o senhor quiser o senhor me pede outro. Ou dá mais uma olhada na loja, se quiser algum o senhor me pede. O cara não está vendendo, o cara está acompanhando no máximo, né? Não dá para nem dizer que é um atendimento isso, né? Nesse momento é importante eu não perder o fio da meada, porque se eu fizer isso, eu vou ter que fazer uma retomada inteira do cenário de vendas, eu vou ter que reconquistar esse cliente. Quando que, se eu demonstrar interesse em resolver o problema ou identificar essa necessidade do cliente e conseguir uma solução para isso, vai ficar muito mais fácil essa retomada. E isso me dá também um cenário onde eu acabo criando uma credibilidade com o meu cliente. Ele acaba gerando um pouco mais de confiança nesse cenário de vendas, né? Então, não atacar o cliente, mas sim a objeção é o pulo do gato. Ou seja, se o cliente der uma negativa, se interessar por essa negativa, perguntar para ele, ok, mas o que foi que o senhor não gostou? Ou por que o senhor não quer levar o produto? Eu não quero levar porque eu não gostei muito da cor. Ao invés de tu dizer para o teu cliente, eu tenho outras cores, o senhor fica com vontade para dar uma olhada em outros produtos, diga a ele, bom, quais são as cores que o senhor gosta? O senhor prefere claro ou escuro? Entra com uma pergunta fechada para direcionar essa venda e acertar o produto que ele veio buscar. Porque senão tu vai começar a mostrar produto na exposição totalmente diferente do que ele está buscando, e isso cansa o cliente ao ponto dele desistir da compra e dizer, cara, tá bom, obrigado, eu vou dar mais uma olhada e depois eu volto. E a gente sabe que se não fechar a venda na primeira entrada de loja, muitas vezes o cliente não volta para nos dar a atenção que a gente gostaria de novo, né? Então, questione. Outro pulo do gato. Jamais confrontar o cliente na hora da objeção. Não confronta o cliente. O cliente pode dizer que não gostou do produto, é a opinião dele, ele é cliente, ele pode tudo. O que não pode tu dizer, como o senhor não gostou se ele é o mais vendido da loja? Ou como assim o senhor não gostou? Não tem como não gostar, o produto é lindo. O cliente acha o que ele quiser, se ele não quiser gostar, ele não gosta. Se ele quiser falar para nos testar, ele fala. Então jamais ataque o cliente ou desista dele, né, nesse momento. Pergunta para ele, ou pelo menos se coloque no lugar dele e tente entender ele. Entendo, senhor. Sei que nem todos gostaram desse produto mesmo num primeiro momento, mas o que chama a atenção é a questão desse detalhe que vai lhe entregar tal coisa, ou
Nem a aparência pode não ser tão bonita, mas a durabilidade, o preço em si, para o que ele vai lhe proporcionar a médio e longo prazo, vai satisfazer, e eu tenho certeza que dentro de pouco tempo você começa a olhar com outros olhos. É importante tu não desistir do cliente, tu argumentar em cima do que ele te trouxer de negativa, ou que ele te trouxer de informação, ouvir o teu cliente na hora da objeção e não fazer beicinho. Tá, bom, vamos dar uma olhada em outro, ou principalmente desistir dele enquanto ele está te dando uma negativa e tu dizendo, bom, senão o senhor fica à vontade de escolher outro produto. Vejo hoje muitos vendedores desistindo do cliente, esperando que ele compre sozinho ao invés de argumentar. O processo de vendas leva um certo tempo, esse é o nosso assunto de amanhã, né? Amanhã a gente vai falar um pouco disso, o poder do primeiro impacto, e no outro dia a gente trabalha aí quanto tempo leva uma venda. Tá tudo atrelado, na verdade, né? Todos esses pontos que a gente vai falar durante a semana, eles estão atrelados. Mas a objeção é um processo, não é no início nem no meio, ele é quase de fechamento aí. A objeção ela está dentro praticamente de negociação, mas muitos vendedores explanam, mas não querem argumentar na hora de fazer o fechamento, ou têm preguiça de argumentar e acabam perdendo o seu cliente. No próximo cliente vai lá e atende um pouco mais rápido. Então, esse processo leva tempo. É importante eu parar, ouvir a negativa do meu cliente, absorver e trabalhar com algumas técnicas. Existem algumas técnicas, uma delas é essa, aceitá-la, não confrontar jamais, mas aceitar, ok, entendo, né? Então deixa eu ouvir o que o senhor não gostou, ou que produto o senhor está procurando, para que eu possa lhe entregar um produto mais assertivo. Não desista do seu cliente na objeção. O primeiro não é fatídico, ele vai te dar esse não. É fato. Dificilmente o cliente não te dá negativa nenhuma, ele vai te dar uma negativa, mas essa negativa é simplesmente um obstáculo a ser superado, e por muitas vezes o cliente dá essa negativa porque ele realmente quer ouvir um pouco mais de argumentos sobre o produto, só não te fez a pergunta certa. Ok? Essa é a dica de objeção de vendas aí do dia de hoje. Se prepare para as objeções, isso está dentro de conhecimento do seu produto também, onde a gente em pouco tempo vai falar um pouco mais também. Tá, gente? Obrigado por ter assistido aí o vídeo, espero ter ajudado de alguma forma, e amanhã a gente fala, terça-feira, sobre o poder do primeiro impacto. O cara chegou na loja, o que ele está esperando encontrar na porta? Ou por telefone mesmo. Ele ligou, o telemarketing está recebendo, está ligando para casa de uma pessoa, o que tu tem que fazer naqueles 10 primeiros segundos? E no salão de vendas é a mesma coisa. Temos 1 minuto para encantar o cliente ou desencantar. A empatia rola naquele primeiro olhar. Sobre isso a gente vai falar amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado e até mais.